Fala galera, hoje nós vamos tentar terminar Sodor Fallout na parte 1. Eu só que caso você não viu o primeiro vídeo, vai lá ver para você não ficar tão atrasado na história. Então vamos falar sobre Sodor Fallout. No último vídeo onde paramos, Edvard estava meio tenso sobre a explosão que ocorreu, enquanto ele estava preocupado sobre se os outros trens foram atingidos, mas todos nós sabemos o que aconteceu. Mas James apareceu, fazendo o Edvard não ficar tão preocupado. Quando James chegou na estação com vagões vazios, ele estava sentindo meio reprimido. Possivelmente, ele tinha visto algo que ninguém que estava lá viu. Possivelmente algum trem ou morador contaminado atacou todos da estação que James estava, por isso que os vagões estavam vazios. Depois deles ficarem uma hora, todos foram embora continuar os seus trabalhos normalmente, mas o Edvard estava suspeitando do James. Por comportamento do James estava muito suspeito. Mas Edvard teve que parar porque sua água estava acabando, mas Edvard tinha falado para o James diminuir a velocidade para não causar um acidente. James não estava conseguindo parar e também estava sentindo muita dor e a merda aconteceu. Edvard chegou em uma plataforma onde tinha corpos, vidro quebrado. O protagonista, que está contando a história, decidiu ver se tinha algo lá dentro, mas antes que ele entrasse lá dentro, ele viu alguma coisa se mexendo. Depois do nosso protagonista falhar em encontrar qualquer ser vivo não infectado na estação de Wellsworth, ele decidiu ir para a vila, tentar encontrar qualquer coitado que sobreviveu a esse pesadelo. Mas ao contrário, Sidney preferiu ficar e fazer companhia para o Edvard. Depois do nosso protagonista sair em uma jornada em busca de sobreviventes, ele procurou em algumas construções, mas sem nenhum sinal de vida. Então ele decidiu voltar para Edvard. Enquanto ele caminhava para a estação, o rádio dele começou a chiar. Quem estava tentando se comunicar pelo rádio era Jean Cole. Ele tinha levado Shelter para o bunker debaixo de sua casa, que ele tinha construído há alguns anos atrás, e sua esposa e filha estavam bem seguras. E o podre Trevor, a explosão pegou ele de jeito. A Jean tinha o rifle nele, tirou a velha máquina atrativa da miséria. Edvard se afogou em lágrimas depois de eu ter contado a ele as novidades. Nos conversamos sobre nossas aventuras até Trevor ficar sonolento. Aí a gente decidiu dormir dentro da cabine do Edvard naquela noite. Pode ser até meio arriscado, mas prefiro isso do que dormir em uma construção cheio de vidro quebrado. Por sorte tinha um pouco de carvão na cabine, então nos usamos. Eu espero que este pesadelo acabe logo. Após nosso protagonista dormir, aparece uma tela de aviso de não levar o conteúdo do aviso para o público, e uma das gravações mostra um dos personagens. Eu chuto que o personagem que está aparecendo nessa gravação seja o Oliver. Como podemos ver na gravação, mostra Oliver nos estágios da infecção e também fez uma chacina das Braba, mas ele não ia somente parar ali. Nossos protagonistas acordaram com o som da chuva e eles perceberam que o carvão estava pela metade, e eles viram o Percy junto com o que parecia ser Annie e Clarabel fugindo de um trem muito barulhento perseguindo eles. E a merda aconteceu.
antes que o passe fosse de jogador do Corinthians. Gordan chamou a atenção do Oliver, fazendo ele ir atrás dele, mostrando que o Gordan ainda contém parte de sua consciência. Aliás, isso é apenas uma teoria. Enquanto a gente seguia pela linha, aí a gente decidiu ir para Kildan Ironworks à procura de sobreviventes. Infelizmente não tinha nada lá além de um corpo de uma máquina infectada que tinha um formato familiar. Só tinha um trem que sabia que a gente tinha perdido Duke, mas o trem que estava lá não tinha os olhos e com um buraco na sua testa. Algumas peças estavam faltando, como 2 rodas do lado direito e algumas do lado esquerdo, e ele parecia vazio por dentro. Ele não tinha nada por dentro, nem canos de vapor, tanque de água, e as cinzas da sua caldeira também não estavam lá. Então nos decidimos sair. Enquanto nos estamos saindo, nos vimos a Ri e o Beth jogados em um canto completamente vazios. Descemos a linha de Kildan e não podíamos acreditar no que víamos. Henry e um bando de trabalhadores de Brendel estavam seguros como podem estar em galpão de mercadorias. Henry ficou muito feliz em ver Edvard, mas parecia estar um pouco focado em outra coisa. Eles falaram sobre as coisas que viram e como estavam gratos por terem sobrevivido. Perguntei a Paul como Henry não sofreu mutação. A razão pela qual ele sobreviveu e não foi afetado pela radiação foi porque do seu carvão especial, o funil que ele usou no dia anterior era seu velho carvão galês especial, e ele teve que levar alguns caminhões de carvão, bem como peixes, durante sua corrida semanal habitual de Arenque. Felizmente, ele o usou. Ele está vivo nos últimos dias. Então percebemos quantas pessoas estavam nos galpões. Contei cerca de 23 pessoas, excluindo Edvard e Henry. Decidimos ficar juntos e passar a noite com eles. Eles costumavam correr pela linha para ver se conseguiam encontrar alguém que precisasse de ajuda, mas pararam há 2 dias quando tentaram chegar à fábrica de ferro. Uma locomotiva estava bloqueando seu caminho, e quando Henry estava prestes a confortá-lo, o motor avançou contra eles e começou a fazer rugidos altos e perturbadores. E Henry se assustou e voltou correndo pela linha de volta para Kildan. Aparentemente vários motores passaram por aqui recentemente. Henry percebeu que Percy passou naquela manhã e ele não tinha a intenção de parar e presumiu que estava indo na direção da ponte Vicastov. Na noite anterior à morte de Percy, Gordon atirou nele e ele não disse nada, mas tudo Henry podia ouvir que ele estava tentando gritar. Nós trocamos histórias sobre as consequências até que ficamos cansados e finalmente adormecemos. Paul também nos disse que apelidou Henry de o Cavaleiro Andante, mas preferimos chamá-lo apenas de Henry. Dissemos boa noite, fechamos os olhos e caímos profundamente no sono. Perdemos o Frederick ontem à noite. O maldito motor foi atrás do pobre rapaz. Ele pensou que estava a uma distância segura da pista. O rapaz estava com ele. Alguns trabalhadores encontraram seu corpo em um velho galpão esta manhã depois ouvindo ele gritar de dor. Já faz 15 minutos que partimos de Kildan. Estamos mantendo o fogo o mais baixo possível para que nenhuma atenção possa ser atraída para nós. Até agora não vimos nada vivo, apenas a névoa se formando e os corpos balançando das árvores mortas. Isso é muito aterrorizante. Enquanto nos afastávamos de Kildan, avistamos o que parecia ser um trem na linha. Ao inspecionar mais de perto, era na verdade Percy que tinha descarrilado em uma vala. Tanto Henry quanto Edvard ficaram em choque quando o viram.
Ele estava respirando, mas sua respiração estava extremamente fraca e sua mandíbula estava quebrada e sangue deslocado escorria de sua boca. Eu não conseguia olhar para ele enquanto ele sofria tudo aquilo. Ninguém conseguiu se livrar do sofrimento dele, então decidimos deixá-lo lá. Levamos Annie e Clarabel Scruffy de volta para o pátio de Kildane. Não ousamos olhar para trás porque só nos sentiríamos muito culpados por deixar Percy naquela situação. Alteração de planos. SC Ruffy está com problemas nos freios. Isso pode ser um problema para o plano que estamos fazendo. Estávamos planejando usá-lo como isca para Oliver, mas como não conseguimos movê-lo, nosso plano pode não funcionar. Também ouvimos gritos de ajuda nas fundições. Precisamos investigar em breve ou podemos perder mais locomotivas e homens. Logo depois, o maquinista de Scarloway me chamou pelo rádio e contou o que aconteceu com a locomotiva de bitola estreita no 1. 8 de julho de 1973. Fomos acordados abruptamente pelo som de pessoas discutindo. Parece que alguém levou esse Serrufei enquanto estávamos dormindo na noite passada. Estou chocado que ninguém ouviu uma locomotiva passando, considerando que Paul e Garrett deveriam nos alertar sobre qualquer locomotiva que se aproximasse. Mas Paul e Garrett também desapareceram. 8 de julho de 1973. Decidimos tentar voltar para Tidmouth. Ignoramos completamente as pessoas e os motores lá, então seria melhor ao menos procurar mais sobreviventes. Tomara que não demoremos muito. 8 de julho de 1973. Encontramos um sobrevivente. Era Leonard e ele não estava se sentindo bem. Ele ficou em casa no dia 4. Se não tivesse, quem sabe o que teria acontecido com ele. Eu e Edvard ficamos muito felizes em vê-lo novamente. Em 8 de julho de 1973, ao chegarem aos galpões de Tidmouth, eles encontraram Thomas horrivelmente deformado e triste, mas ainda reconhecível como a locomotiva que amavam. 8 de julho de 1973. O mais incomum era o fato de que a plataforma giratória tinha sido liberada de todos os vagões que a haviam travado, como Félix descreveu anteriormente enquanto estávamos em Knapford há alguns dias. Talvez alguém os tenha removido. 8 de julho de 1973. Thomas não quis falar muito, mas, apesar disso, ele ainda nos contou sobre o que aconteceu com ele durante a explosão. Aparentemente, Thomas estava manobrando vagões na estação de Knapford quando a explosão ocorreu.
8 de julho de 1973. Isso era tudo o que Thomas conseguia lembrar. Todos nós nos sentimos muito mal por ele depois de toda a dor e sofrimento que teve que suportar. Leonard recuperou a consciência e ficou maravilhado com a visão. Após uma breve conversa com Thomas, decidiu permanecer com ele. Ficaria ali por um tempo, até retornarmos pela linha. Nosso plano era seguir até o entroncamento e depois voltar pelo mesmo caminho. A área tinha um tráfego intenso, então precisávamos ter cuidado. Nos despedimos rapidamente e seguimos pela linha. Em 8 de julho de 1973, encontraram Toby sozinho na estação de Tidmouth, perto de vagões vazios. Ele parecia assustado, murmurava para si mesmo e evitava qualquer aproximação. A situação parecia ter afetado ele profundamente. 8 de julho de 1973. Ao examinarmos os vagões vermelhos e percebemos que James pode ter deixado metade do trem para trás, já que não vimos um vagão freio. 8 de julho de 1973. Isso também explica por que havia tanta bagagem solta na plataforma. Decidimos vasculhar a estação para ver se havia comida armazenada nos escritórios. Encontramos alguns pastéis dentro da estação, mas estavam bem velhos. De qualquer forma, estavam bem saborosos. 8 de julho de 1973. Tudo aconteceu de uma vez. Minha mão está tremendo agora e mal consigo escrever. Queríamos perguntar a Toby o que aconteceu com ele quando a explosão ocorreu. Ele parecia petrificado, mas também à beira das lágrimas. No dia 8 de julho de 1973, enquanto James terminava de manobrar seus vagões para um novo trem, Toby viajava para buscar Henrietta na Crovensgate Works, onde ela recebia manutenção. Parando em um sinal em Tidmouth, Toby conversou com James, que reclamava de ter que manobrar seus próprios vagões. 8 de julho de 1973. Então as sirenes soaram altas e longas, e a visão da explosão iluminou o céu e fez seus ouvidos zumbirem. No dia 8 de julho de 1973, James e Toby estavam apavorados e pediram que as pessoas entrassem nos vagões, mas apenas metade do trem já estava lotado, sem tempo para conectá-los. No dia 8 de julho de 1973, Toby percebeu que Henrietta estava em perigo por causa de uma explosão iminente, mas ignorou os avisos de James. Enquanto isso, James tentou evacuar os vagões rapidamente, deixando um para trás, enquanto outra locomotiva avançava em direção ao local da explosão. Em 8 de julho de 1973, onde uma onda de choque atingiu uma estação de trem. Alguns passageiros fugiram, enquanto outros permaneceram. Atualmente, todos já saíram do local, mas os danos internos nos escritórios ainda são visíveis. Toby, chorando, se desculpa e expressa preocupação com Henrietta. O narrador percebe que Toby está seguro porque Madeira não é afetada por radiação. De repente, uma voz misteriosa e sombria acusa Toby de ser o culpado pelo sofrimento dos outros. Quando olham para dentro, veem algo aterrorizante. A caixa de fumaça de Toby havia se tornado senciente. O rosto mutilado, que se assemelhava ao de um caminhão problemático, com queimaduras de calor principalmente do lado direito do rosto, estava localizado atrás de onde o rosto de Toby estaria. Foi aí que me bateu. Ele não estava murmurando para si mesmo antes. Ele estava falando com a voz dentro de sua cabeça. 8 de julho de 1973. Depois de esperar um pouco mais, decidimos voltar pela linha. Não queríamos arriscar Toby ou Fireface se machucar, então Edvard e eu elaboramos um plano para puxá-lo pela linha. 8 de julho de 1973. Enquanto viajávamos, Toby estava meio para baixo mais. Edvard, sendo sábio que era, usou suas próprias palavras para acalmar Toby e lembrou de que eles encontrariam Henrietta. Senti uma sacudida repentina quando Edvard aplicou os freios. Olhamos pela lateral de sua cabine e vimos Thomas parado diante de nós, com seu sorriso triunfante. Leonard esticou a cabeça para fora da cabine, dizendo com um bom trabalho ele havia feito dirigindo sua primeira máquina a vapor.
Ouvimos a outra porta da cabine de Thomas abrir, enquanto uma figura misteriosa se inclinava para fora da porta da cabine. Ele era bastante familiar, era o Sr. Topwat. Galera, este foi um vídeo, mas antes, eu tenho um aviso sobre alguns projetos. Por exemplo, eu estou fazendo um canal de animação onde o link vai estar nos comentários, mas não é só isso. Também eu estou criando análogos e remake de creepypastas, mas eu farei um vídeo com mais detalhes. Espero terem gostado. Jesus te ama e falou.